Olá, pessoal! O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos no dia 13 de julho e até hoje suscita polêmicas e controvérsias no seu entendimento e na sua aplicação. Para fazer um balanço desses 30 anos, o Na Ordem do Dia de hoje conversa com o Dr. Luiz Carlos Correa, coordenador do curso de Direito da ESPM. Olá, Luiz, tudo bem com você? Olá, Viviane. Tudo e você? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer alguns pontos pertinentes do nosso ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo jóia também. Nós que agradecemos a sua participação. Então, vamos lá. Bom, o presidente Bolsonaro, quando ainda era candidato em 2018, disse que o ECA, abre aspas, tinha que ser rasgado e jogado na latrina, fecha aspas. 30 anos depois, podemos dizer que o brasileiro entende o que é o ECA? Boa pergunta, viu, Vivian? Eu apontaria algumas falhas ainda na aplicabilidade dos direitos, né? E ainda muitos brasileiros não sabem o que é o ECA, né? Tem uma noção extremamente distorcida desse documento. Com esses 30 anos, né, a gente não conseguiu ainda implementar todas as promessas do Estatuto. Ele trouxe para a gente grandes inovações, sem dúvidas isso. É uma das leis mais avançadas no mundo sobre a proteção da criança. Contudo, a gente ainda tem grandes desafios. O porquê disso? É uma legislação que tem, ou uma lei que tem 267 artigos. Isso, para sua aplicabilidade, é bem complexo e para as pessoas acabarem entender, né? Então, uma das razões para a falta de implementação, que eu acredito, integral do nosso ECA, do nosso estatuto, é a limitação orçamentária do Estado. Eu acredito que deve ter sido isso que o candidato Bolsonaro, né, quis dizer, que ele não teria orçamento e não deveria ser jogado fora ou rasgado. E posso também dizer que boa parte do que prevê o ECA ainda não foi implementado em razão disso daí. Então, nossos governos precisam ter uma limitação orçamentária. Inclusive, num país tão desigual como o Brasil, né, a rede protetiva do ECA é para todos? Outra pergunta bem pertinente, tá? Eu acredito que sim. A rede protetiva deve ser aplicada a todos. O nosso estatuto, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não significa uma porteira aberta para a impunidade, né? Nele, né, contempla qualquer regra que traduza a garantia da criança e do adolescente que possam praticar atos ilícitos que quiserem, né? Eles podem praticar isso que quiserem. Entretanto, devem arcar com as consequências, né? Então, existe um rompimento entre a relação da autoridade, a família e a escola. A clara definição, então, da nossa lei é no sentido de que nenhum adolescente que se atribua uma prática ilícita ou uma conduta ilícita estabelecida no nosso ECA, né, ou através de um crime ou através de uma contravenção, pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude, e quando isso acontecer com uma criança, o Conselho Tutelar tem que ter um amparo para isso. Isso tudo está previsto no nosso ECA, especificamente no artigo 101, né? Eu também posso dizer que as medidas socioeducativas ainda não estão sendo aplicadas. Essas medidas também estão previstas lá no artigo 112 do nosso ECA. Por que disso daí? Existe, então, ainda a irresponsabilidade, tanto dos pais quanto do poder público nessa aplicabilidade. Então, não podemos dizer que é apenas de uma só pessoa. Sim. Inclusive, assim, a gente sabe que o ECA, ele traz muito mais do que somente o acesso à escolaridade das crianças e adolescentes. Mas como a gente está nesse período de pandemia e a questão escolar está muito em alta, eu gostaria de falar também que uma pesquisa realizada em vários países durante esse período de pandemia destacou que no Brasil, 55% das crianças temem nunca mais poderem voltar à escola. O senhor pode resumir, então, para a gente como o ECA garante o direito à educação?
Posso sim. Lembra que no comecinho eu comentei que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente tem 267 artigos. Então, como você pediu para resumir, vamos dar um parâmetro em relação à nossa Constituição e o nosso ECA, né? Então, como sabemos que a educação, devidamente entendida, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então, ela destina-se, conforme prevê na nossa Constituição ou na nossa regra constitucional, o pleno desenvolvimento da pessoa, da sua qualificação para o trabalho e principalmente para o exercício da cidadania. Isso está previsto, então, no artigo 205 da nossa Constituição, que dá embasamento o direito de acesso e permanência das crianças e adolescentes nas escolas e também o sucesso. A gente não pode esquecer dessa palavra, tá? Então, o sistema educacional nosso, aqui no Brasil, parece como um antídoto à marginalização social, o encaminhamento de crianças e adolescentes à mendicância, ao trabalho precoce, à prostituição e até à delinquência. É isso que a gente tem que fazer com que tenha aplicabilidade. A educação escolar para que a criança não tenha esses requisitos que eu acabei de dizer. O que também podemos entender que o nosso legislador, ao constituir o ECA, né, ao mesmo tempo, ele arrola seus princípios informativos em relação à educação, está no artigo 53 do ECA. E também podemos tratar das formas da sua materialização, tá? Então, nós temos os princípios formativos e nós temos as formas de materialização, que estão previstos no artigo 54. Então, nós temos um capítulo específico do ECA que vai trazer sobre essa aplicabilidade do direito à educação. E, por fim, também, a gente não pode esquecer que nosso artigo 208, inciso 1º e 2º da nossa Constituição, prevê o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurando, inclusive, a sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiverem acesso à idade própria e progressiva. Então, eu acredito que esse artigo da nossa Constituição se encaixa muito bem numa pandemia agora. Muitas crianças, sim, vão desistir, perdemos um ano letivo, isso é fato, que muitas das crianças não têm acesso ainda à internet, podemos dizer, não têm computadores pertinentes a isso, então é um ano perdido, e com isso a nossa Constituição dá esse direito para essas crianças se recuperarem. Agora, nós temos de ver também a nossa política e a nossa educação. Eu te pergunto agora, será que as nossas crianças gostariam de ter aula em dezembro, em janeiro? Tá? Será que os nossos pais estão preparados para isso? Tá? Então, também é uma educação nossa. Sim, com certeza, é um conjunto de fatores aí, né? Inclusive, Tá? eu queria te perguntar, assim, o que você acha que nesse período de isolamento, o Estado de São Paulo garantiu condições de educação para todos? E o ECA, ele prevê situações como esta da pandemia? Vamos lá. Acho que o mundo inteiro não estava preparado para uma pandemia. Então, muitos países, principalmente da América Latina, não têm uma legislação própria para a pandemia ou para uma saúde pública, como aconteceu. Então, isso já é um fator extremamente agravando. Relacionado à pandemia, à educação, então, o direito à educação é uma das prioridades do Estatuto e do Estado. Tá? Quando eu falo Estado, não é só o Estado federal, mas os estados, né, membros, que a gente diz, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e os municípios também. Né? Então, pode ser visto, então, quando aplicado em determinadas cidades, isso teve a sua aplicabilidade. Então, nós temos exemplos de algumas cidades que, com essa pandemia, aconteceram a educação não parou. O município deu subsídios para isso, principalmente no estado de São Paulo. Também posso garantir para vocês, mostrando alguns dados, que em 1990, o ano que foi implantado o ECA, o Estatuto, quase 20% das crianças estavam fora da escola. Tá? Em 2013, nós percebemos que essa taxa caiu para 7%. Então, se a aplicabilidade do ECA tivesse a sua funcionalidade mesmo, isso iria ter uma revolução na nossa educação. Outro fator que eu também posso ponderar aqui, que é o ingresso das crianças nas escolas, fez com que a taxa de analfabetismo também diminuísse 88%.
Em 1990, quando entrou em vigor o ECA, 12%, né, nós tínhamos de criança que era analfabeta. Hoje o índice caiu para 1,4%. Tá? Entretanto, porém, nós temos aquelas crianças que acabam desistindo. Então, percebemos também, de novo, o ECA tem a sua funcionalidade quando aplicado. E outros dois estatutos que eu gostaria de ressaltar, se você me permitir, é em relação aos adolescentes negros. Não podemos esquecer dessa parte minoritária, tá? Que a taxa de analfabetismo diminuiu também bastante. De 18% caiu para 1,5%, tá? Mas esse índice foi em 2013. Nós não temos uma pesquisa recente que eu posso te apresentar hoje. Só complementando, então, o Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. Mesmo apresentando essa taxa para você, nós temos um índice muito grande de analfabetismo. É uma taxa de 6,8% de pessoas de 0 a 15 anos que são analfabetas. É difícil aceitar isso, né? Então, os desafios em relação à educação brasileira, principalmente na área pública, ainda são muitos. Então, o acesso ainda não é universal, apesar de nós termos melhorado muito, e mais de 3 milhões de meninas e meninos ainda estão fora das escolas. Em sua maioria, os pobres, negros, indígenas e quilombolas. Perfeito, Luiz Carlos. Olha, nosso bate-papo de hoje fica por aqui, tá? Eu sei que você nos trouxe aí muitos dados importantíssimos de quanto o ECA também tem ajudado, né? E a gente ainda teria, assim, muito assunto para falar, né? Pena que o nosso tempo é curto. Então, por hoje, eu agradeço pelas suas informações. Tá, joia. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Luiz. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até o próximo.